Saudações, pessoal. Hoje, novamente, falarei de recriações. Aliás, a bordo de algo bastante diferente e único aqui no Brasil. Eu vim até próximo a São Paulo, em Franco da Rocha, para falar dessa belíssima recriação do Bugatti Type 51. A gente vai conhecer agora, falar sobre os detalhes e dar uma olhadinha geral aqui nas suas características gerais. Saudações, pessoal. Muito bem. Olha só, hoje falaremos de algo interessantíssimo. Vocês sabem que eu sempre trago umas pautas diferentes, mas justamente o legal é falar sobre coisas diferentes, projetos diferentes, e esse aqui é um ícone, na verdade, da indústria mundial e das pistas, né? A recriação de um ícone é o Bugatti Type 51, sucessor do Type 35. Estou aqui com o Rogério Furlan. Rogério, saudações. E aí, tudo bem? Joia, obrigado pelo convite. A gente tem falado há um tempo para mostrar. Vai ter uma outra matéria falando de outras coisas que eles fazem aqui, mas essa aqui vai ser para falar especificamente do Bugatti Type 51. Como surgiu essa ideia? A ideia era fazer uma recriação de um Bugatti. Enfim, fica à vontade para começar a contar essa história. Claro, primeiro é um prazer ter você aqui. Agradeço muito aí a visita. Bom, o Type 51 ele surgiu da ideia de novos modelos realmente dentro da nossa linha de montagem, da nossa linha de produção. A gente era muito focado em alguns modelos e a gente realmente resolveu ampliar um pouco o leque, buscando o que tinha de mais clássico, né? Tentando trazer as releituras, como nós chamamos os carros, do que realmente foi histórico no mundo, né? Na história mundial do automóvel. E a gente sabe que a Bugatti ela foi aí uma dos ícones, né, do automobilismo mundial. Por isso a gente teve a ideia aí de recriar esse modelo que para mim, né, particularmente, um dos maiores ícones aí que a gente tem aí como reproduzir. E eu tive o prazer de fazer isso aí, já numa venda concluída. Nós fizemos um anúncio, uma prospectiva para um anúncio, e em um dia de anúncio a gente vendeu o carro. Foi um sucesso fantástico, né, o marketing que a gente trabalhou. Quer dizer, nem precisamos trabalhar muito, né, e de repente a gente conseguiu vender o carro no único dia de trabalho. E aí iniciou-se essa jornada na criação do carro, né, com muita busca de documentos, de fotos, de imagens, tentando trazer realmente o máximo que a gente podia do que era o carro na época, mas claro, tendo aí a dirigibilidade de um carro atual, né, a possibilidade de você realmente poder dirigir com mais conforto, um espaço interno um pouco maior, uma mecânica, apesar de ser antiga ainda, né, que a gente está usando aqui a mecânica do Opala 6 cilindros, com 4.1, mas a gente tem aí a possibilidade de ter um custo-benefício muito legal na montagem de um carro como esse. Você falasse um pouquinho sobre o chassi, sobre o desenvolvimento da carroceria, enfim. Claro, então. A Furlan, a gente já está no mercado há mais de praticamente 30 e poucos anos, 31 anos, e a gente tem um conceito de construção total do veículo dentro da empresa. Então hoje a gente faz aqui dentro o chassi, carroceria, os desenvolvimentos, as peças, desenvolvimento de peças, enfim, toda a parte geral de criação do carro é feita dentro da empresa. Tá? Então, com alguns engenheiros que a gente tem para assessoria da construção dos chassis, e tentar buscar ao máximo a possibilidade de ter um custo-benefício legal para o cliente, para poder realmente atender, né, o desejo do cliente, e fazer aí as construções, né, de modo geral, dentro da própria casa. Então, especificamente, aqui a gente tem um chassi tubular, uma ideia de peso mais ou menos do chassi. Esse em particular é um carro que vai dar chassi aproximadamente 55 quilos, não tem mais que isso. Ele vai dar um carro, acredito que peso final aí, que você vai usar a mecânica do Ômega 6 cilindros, do 3.0, com injeção eletrônica, já vai ser um estilo diferente. Essa vai ser a Mercedes SSK de 1929. Certo. E ela é legal, tem algumas peculiaridades aí, mas de modo geral é um carro que vai pesar em torno de 650, 700 quilos, se chegar. Eu acredito que não vai chegar esse peso no final. Realmente porque a confecção de carroceria que nós temos também é uma laminação aeronáutica, então a gente lamina só com resina epóxi, tecido de fibra de vidro, todo o reforço estrutural da carroceria é em fibra de carbono, independente do modelo. Então realmente a gente conseguiu aí atingir uma excelência legal na construção de carrocerias e até do próprio chassi para o desenvolvimento dos nossos carros. Bacana. Bom, então isso aqui é do Mercedes. Então vamos voltar lá para falar do Bugatti. Esse carro demorou quanto tempo para desenvolver essa carroceria, chegar? Enfim, logicamente você acaba usando a ideia de medidas originais, enfim, para ficar algo realmente, uma recriação, né, propriamente dita. E quanto tempo levou para desenvolver esse projeto? Tá, então esse carro ele tem 2 anos de desenvolvimento, né, do início da ideia do material de produção, né, de marketing, vamos dizer assim,
que tudo iniciou-se com uma foto, né, até aqui, né, que é o produto acabado, literalmente, aí hoje já praticamente pronto para ser entregue para o cliente. Aí. Esse desenvolvimento ele foi literalmente, como eu disse, garimpado, né, em máximo de imagens, de materiais aí que a gente pudesse chegar dentro do que era o conceito real do carro na época, retrovisor, quadro de para-brisa, fixação de step, as rodas, né, que nós recriamos. Isso é um detalhe que eu ia perguntar. Essas rodas, qual a medida delas? Elas são de qual material que elas foram feitas? Então, essa foi uma roda que nós utilizamos um aro do Ford 29, e aí nós recriamos esse aro externo em aço, que é que faz exatamente o desenho do que era a roda original dela, um adaptador com spinner central, então ele trabalha exatamente com um cubo rápido. Um cubo rápido, sim, exatamente sim. Como eram, né, os antigos, é um aro 19. Os pneus também a gente buscou alguma coisa de mercado hoje, né, que possa ser trabalhado. E são pneus de moto. Na verdade, o que a gente tem aqui interessante. São pneus de moto 19. Pneus de moto mesmo, óleo 19. Muito bacana. Falando aqui do chassi desse carro, então ele foi desenvolvido para ele. Foi feito 100% para o próprio carro. Então é um chassi tubular, com a suspensão dianteira lá, né, o duplo A, com coil-over. A traseira ela leva aqui o próprio diferencial do Opala. Então a gente está com os braços, né, de suspensão originais também do próprio Opala. Aí ele segue essa configuração só redimensionado a partir de mola, porque é um carro muito mais leve, obviamente, que o Opala, para ter um pouco mais de conforto, ter uma dirigibilidade legal no carro. E falando aqui, agora de acabamento, de modo geral, achei bacana aqui o acabamento. Ele não tem capota, no caso desse carro, porque o original não tinha, logicamente, não foi fazer uma licença poética, né? Enfim, ficou legal assim. A gente até, no início, né, com o cliente, e por conta da personalização que nós fazemos, né, esperando aí uma resposta do cliente, mas realmente, e por sorte, o cliente quis dentro do que era realmente o padrão original do carro. Sim. Então, você imagina, com um para-brisa nesse padrão, eu não conseguiria colocar capota, a gente tem que realmente seguir aí as linhas, né, do que era, e aí ele não tem capota. Ele tem, você vê no desenho interno dele, aquele distribuidor, nesse caso aqui, é fake, hein, pessoal? Ele é só decorativo, porque os originais, o avanço era feito na mão, era o próprio piloto que fazia o avanço do carro. Fantástico. Enfim, o volante a gente conseguiu aí ter uma recriação aí também no desenho do que era o original. E aí acho que a gente chegou num padrão razoável. Alguns detalhes, por exemplo, como troca de marcha, a alavanca no original, ela era feita do lado externo do carro. Desse lado, né? Todos os modelos praticamente, aí a maioria que a gente pesquisou, inclusive o volante era do lado direito. Inclusive essa é uma possibilidade que a gente também tem de produção. A gente chegou a fazer de alguns fazer carros. Com a mão inglesa. Com a mão inglesa, exatamente, também, fica muito legal. E aí a gente fez decorativo, né, uma alavanca externa, mas o freio de mão também, como no original, é externo e é funcional. É totalmente funcional. Muito bacana. E fechando essa parte aqui, falando da mecânica, até comentei no início nos Bugattis, no nosso vídeo no Instagram, os Bugattis tinha motores de 8 em linha, enfim, tinha uns motores grandes, né? Sim. Eu achei interessante até o uso desse motor por conta disso. Aqui é um motor GM, né, de modo geral, não tem tanto segredo, né? Sim. Um motor com uma Weberzinha, mas a gente não estamos muito atrás de performance, mesmo porque é um carro, né, na configuração com tipo de pneu como esse, coisa assim, não é um carro para performance, é um carro para desfile, na verdade, né? Então essa é a ideia geral do projeto. Mas caiu super bem, principalmente no pensamento de que essas releituras, ou as réplicas, MP, o MG, os carrinhos que eram baseados nos clássicos antigos, normalmente o pessoal usa chassi de Fusca, alguma coisa assim, e aí se caracteriza absurdamente o carro. Então, por isso a nossa ideia de fazer um chassi tubular e colocar uma mecânica realmente na frente do carro, onde a gente pudesse realmente remeter aí ao que era o original. E, Rogério, em modo geral, quanto custa se a pessoa quiser ter um carro como esse? Esse aqui ele vai sair agora a partir de R$349 mil, tá? Exatamente da maneira como está aqui, e você pode personalizar. Então você pode escolher a cor do carro, pode escolher a mão inglesa, pode escolher o estilo da tapeçaria, a cor da tapeçaria. De modo geral, você vai criar o carro a teu perfil, inclusive ergonomicamente falando. Então a gente tem pessoas, clientes aí com 1,90 m, quase 2 metros de altura. Então a gente tem a possibilidade de fazer esse carro aí como se fosse um terno para o cliente.
Muito bem, pessoal, vou dar uma voltinha rápida aqui. Câmbio de 5 marchas, o motor 4.1, só pra gente ter uma ideia da experiência. Assim como aquele Alfa Romeo, detalhe, esse carro é mais antigo, na réplica de um carro de 1931, mas você tem o contato aqui com as rodas, enfim, a visibilidade é um ponto forte, até brinquei com ele comentando por conta de estar muito próximo, né? Então vou dar só uma voltinha aqui pra gente poder registrar, né? Eu acabei saindo em segunda, né? Olha só que bacana. Logicamente as nossas ruas não ajudam, né? Mas o som é muito legal. Eu imagino até que o 8 em linha original devia ter uma pegada desse tipo, né? Enfim, bem legal a experiência. É isso aí, pessoal. Maravilha, grande abraço a todos. Maravilha.